Olha só quem está aqui do meu lado, a nova Chevrolet Montana. De novo, a gente já mostrou detalhes dessa picape em outro vídeo da Mob Auto. Agora eu vou contar mais alguns segredos dela e vou ter a oportunidade de andar nesta criança aqui e ver como é o desempenho dela em relação a Toro, Fiat Strada e Renault Oroch. Vem comigo? Segundo a Chevrolet, a nova Montana começa a chegar nas lojas em 10 de fevereiro. E aí eles vão revelar os preços das duas versões com câmbio manual. Motor 1.2 turbo também, só que com câmbio manual. A versão 1.2 turbo manual e a versão LT 1.2 turbo manual. Por enquanto eles já revelaram os preços da versão LTZ e da versão Premier, que é essa aqui que está com a gente. A Premier custa, por enquanto, em torno de R$145 mil. Eu vou contando para vocês aqui itens exclusivos das versões. A nova Montana já vem de série com 6 airbags, com um rack de teto, igual a gente está vendo ali, e outros itens de série. Essa versão aqui tem rodas de 17 polegadas escurecidas, o conjunto óptico dianteiro é bipartido como em todas as versões, só que só na Premier ele tem aqui projetores de LED funcionando como luz baixa, luz alta e farol alto, a DRL também de LED. A Chevrolet diz que é um farol full LED, só que as luzes de seta aqui ainda são halógenas e elas ficam aqui embaixo, elas não são como as da Toro, que você tem as luzes de seta de LED intercalando com o DRL. Esse farol de neblina aqui de LED é um acessório, ele não vem de série. Você já conhece o visual da nova Montana, já foi revelado, mas de qualquer forma a gente tem essa grade com esses filetes em preto brilhante. Isso é exclusivo da versão de topo, das versões de topo. Bora comigo aqui para a lateral dela. Dimensões da nova Montana, muita gente curiosa para saber qual o porte dela, e o porte dela é muito similar ao da Renault Oroch. 4,72 de comprimento, são 2 centímetros a mais que o da Oroch. 2,80 de entre-eixos, são 3 centímetros a menos que a Oroch, são aí quase 20 centímetros a menos que a Fiat Toro e 5 centímetros a mais que a Fiat Strada. A gente está falando de 1,67 praticamente de altura, contando essas barras de teto aqui, e na largura um pouquinho menos de 1,80 m. Como eu falei, um porte bem similar ao da Renault Oroch. Freios a disco nas rodas dianteiras são o mesmo jogo, né, o mesmo par do Tracker. Tambores nas rodas traseiras, um par de tambor maior, mais robusto que o do Tracker, porque afinal tem mais peso, tem mais carroceria e ela precisa carregar mais carga aqui atrás. Bora comigo conhecer a traseira agora. Bom, eu acho que aqui na traseira, né, na caçamba da nova Montana, que estão as principais informações e muitas dúvidas. A plataforma desse carro é a plataforma GM, a mesma do Onix, do Onix Plus e do Tracker, e boa parte da estrutura desse carro, da base desse carro, é aproveitada do Tracker. Né? Como eu falei, os freios dianteiros, a suspensão dianteira vem do Tracker. Suspensão traseira, não, ela é um pouquinho mais robusta que a do Tracker, as bitolas são um pouquinho maiores, e a suspensão da Montana, apesar de ser eixo de torção, a gente vai explicar um pouquinho mais o funcionamento disso na prática, que é uma estrutura mais simples do que a arquitetura independente da Oroch e também da Toro, e muito diferente do eixo rígido da Fiat Strada, né, que garante mais robustez e capacidade de carga. Enfim, o eixo de torção aqui da Montana, ele tem um sistema de duplo batente. Vou explicar quando a gente estiver em movimento mais o que isso significa. A gente está vendo aqui a traseira, tem aqui lanternas com desenho muito parecido com o da Toro, assim como a frente é parecida com a da Toro, as lanternas traseiras também são, mas elas não são de LED, é uma iluminação halógena e tem a diferença de ter essa barra aqui em preto brilhante, fazendo a integração entre as duas lanternas, um conceito que foi inspirado na americana Silverado, que por sinal também vai ser relançada no Brasil ainda em 2023. Outro diferencial é o nome Chevrolet aqui estampado em baixo relevo na tampa de caçamba, que é uma tendência que a gente vê em picapes. A velha Montana, você vai lembrar, já falei isso no outro vídeo, que ela tinha degraus ali nos paralamas traseiros para você acessar a caçamba. A nova Montana não tem, que pena, mas pelo menos ela tem esse degrauzinho aqui e, inclusive, essa parte também tem duas luzes aqui para iluminar a placa e te ajudar a ver melhor o degrau. Outra coisa legal é que a abertura da tampa, graças a Deus, é amortecida. Ela é a única picape desse segmento aqui compacto médio,
a trazer essa abertura de tampa amortecida. A da Toro você já sabe, ela abre lateralmente, não precisa disso. Strada e Oroch, Saveiro não tem essa funcionalidade. Protetor de caçamba nessa versão vem de série também. Isso aqui que a gente está vendo aqui, ó, essa divisória aqui para colocar cargas menores, isso é um acessório. Ela tá com uma capota marítima rígida, que é um acessório. De série ela vem com uma capota marítima de lona, né, convencional. Vamos abrir aqui para mostrar. Essa capota rígida ajuda um pouquinho mais a dar segurança para caçamba, dá um pouquinho mais de sensação de porta-malas. Tem duas iluminações ali, duas luzes auxiliares dentro do porta-malas, 8 ganchos. Essa caçamba aqui a Chevrolet chama de Multiflex, mas ela fica mais realmente versátil quando você aplica acessórios como esse, ou como um sistema que chama Multiboard, que a gente mostrou no outro vídeo, que é um sistema em que você consegue preencher aqui e criar divisórias dentro da caçamba para criar praticamente um porta-malas. É um porta-malas de verdade? Não necessariamente. A vedação não vai ser igual a de um porta-malas, mas ela é superior ao de outras picapes. Enfim, quem compra uma picape tem que estar ciente de que caçamba não é necessariamente um porta-malas. Vamos fechar aqui a tampa. Você vai observar que a Montana tem câmera de ré nessa versão, sensores de estacionamento. São muito bem-vindos para você manobrar uma picape com uma caçamba aqui atrás, não é mesmo? Então agora bora para o interior da nova Montana. Ah, uma coisa. Aqui embaixo a gente vai ver que tem um abafador de escape, que é bem proeminente e é grande também e aparente. Será que a Montana vai ter o mesmo hate que o Corolla Cross em relação ao abafador? Eu acho que não, mas enfim, tem esse detalhe. Agora bora lá para dentro. Eu já tinha te falado um pouco, né, sobre o espaço traseiro aqui da nova Montana, e agora o que a gente tem de informação nova é que a nova Montana tem 2 centímetros a mais, segundo a Chevrolet, de espaço em relação à Oroch para as pernas, né, de vão livre para as pernas, e 1,6 centímetro a mais do que a Fiat Toro, apesar de a Toro ter um porte razoavelmente maior que o da Montana. Ainda segundo a Chevrolet, o espaço para os ombros também é maior, porque a cabine da nova Montana, de fato, ela é, num geral, um pouco mais larga que a do próprio Tracker. Isso vem pelo uso de uma estamparia 100% exclusiva para ela, né, que dá um pouco mais de largura. As guarnições das portas são exclusivas, elas são diferentes também das do Tracker, e elas são realmente mais afundadas para lá, o que aumenta um pouquinho a largura. E ela também é mais alta, né? Então a gente está vendo aqui que o espaço para a cabeça, eu estou sentado aqui e tenho 1,70 de altura, é de uma mão fechada inteira acima da minha cabeça. Esse banco está ajustado para mim, do motorista já, como eu falei, tem 1,70 de altura, sempre faço isso em todos os vídeos da Mob Alto, e a gente tem aqui um pouquinho acima aí de uma mão fechada de espaço para as minhas pernas. Então a gente vê que realmente o espaço é decente na fileira traseira da nova Montana, não chega a ser nenhum espetáculo, mas dentro da realidade do segmento ele é bom. O banco traseiro ele vem herdado do Tracker LT, né, da versão mais barata do Tracker, por isso que ele tem essa parte aqui mais simples, ele não tem nenhum tipo de encosto para o braço que você puxa com porta-copo, ele realmente é bem simples, fica posicionado numa posição bem ereta aqui, afinal é uma picape, então quando você senta aqui você fica com, né, todo o seu dorso aqui, né, seu tronco projetado para frente, então não é uma posição mais confortável, mas também é uma realidade do segmento. Pelo menos o banco, o assento, ele é mais elevado, então você não fica numa posição baixa demais em relação ao banco da frente. Enfim, tem aí seus prós e contras. A fileira traseira da nova Montana tem uma iluminação intermediária aqui no meio, que pode ser aproveitada também por quem senta aqui atrás. Todo o acabamento é em plástico rígido aqui atrás, é um pouquinho diferente lá na frente, em que tem um couro macio ao toque. Tem um revisteiro só, não tem nenhuma saída de ar, tem só 2 tomadas USB tipo A e uma tomada 12 volts aqui atrás. O túnel central é levemente elevado e como essa parte aqui, esse baú com porta-objetos, ele fica proeminente aqui para trás, o espaço aqui na fileira, na posição intermediária, ele é um tanto apertado, então
Isso aqui é mais voltado para se precisar sentar uma criança ou um adulto só em trajetos realmente muito curtos. Bora conhecer então e desbravar um pouquinho mais a parte da frente da nova Montana. Fui sair do banco traseiro e resolvi reparar algumas coisas, né? Primeiro que o vidro tem abertura e fechamento em toque, já aqui na parte de trás, isso é ótimo. A parte ruim é que, olha só, não tem nenhum porta-objetos aqui nesse painel de porta. Então o único porta-objetos na parte de trás da nova Montana é aquele revisteiro que eu mostrei para vocês. Esse é um pênalti aí importante. E a abertura, você está vendo, é essa angulação aqui. Não é a angulação maior, né? Então quem tiver criança, precisar instalar aqui uma cadeirinha conforto, pode sofrer um pouquinho com esse espaço para abertura da porta traseira. Agora sim, vamos para o banco do motorista. Banco do motorista da nova Montana, como eu falei no outro vídeo, muito parecido com o do Tracker. O volante é o mesmo, com revestimento em couro, manopla do câmbio é a mesma, com esse acabamento aqui em preto brilhante, freio manual de estacionamento, né, na mão, na alavanca também é o mesmo, console central é basicamente o mesmo, inclusive esse baú aqui comporta objetos e tudo mais. O desenho do painel também é muito parecido, quadro de instrumentos é o mesmo que no volante. Controle de cruzeiro você ajusta, esse carro só tem controle de cruzeiro simples, ele não tem nenhum tipo de frenagem autônoma, nem de ACC, não, ele não traz nada disso de série. A Chevrolet diz que consumidores nas clínicas que ela fez não pediram por isso. Por outro lado, pelo menos ele tem 6 airbags, tem controle de estabilidade de tração e tudo mais, então na parte de segurança passiva o carro tem os itens necessários, né, para um veículo na faixa de preço aí de mais de 140 mil reais. Bom, aqui o que tem de novidade? Esse painel de porta também é diferente e, né, ao contrário lá atrás, ele tem aqui um porta-objetos para você colocar garrafas, carteira, ou o que você quiser. E ele tem um elemento suave ao toque nesse miolo aqui do apoio de braço. É uma peça mais elegante que a do Tracker num geral, incluindo essa parte do subwoofer aqui, né, do alto-falante, que também é um pouco mais elegante. Só que o painel em si, apesar de trazer esse revestimento aqui em couro micro perfurado, ele é rígido, não é macio ao toque no painel. Inclusive, apesar de o acabamento ser de bom gosto, no geral, ele é um acabamento de bom gosto, mas eu vi aqui ó, algumas rebarbinhas e desalinhamento aqui nessa transição dessas duas faixas do painel. Não gostei disso, então esse é o meu comentário negativo em cima do acabamento da nova Montana, embora, como eu falei, no geral, seja um acabamento que traga aí bom gosto e que esteja dentro da média do que o segmento traz. Nenhuma outra picape no Brasil, compacta ou compacta média, tem revestimentos muito superiores a este aqui. Banco revestido em couro nessa versão, couro sintético, também com acabamento micro perfurado. E agora eu quero te mostrar alguns detalhezinhos do painel e também da central multimídia. Bom, como eu falei para vocês, a nova Montana traz o mesmo volante, o mesmo cluster do Tracker, né? O cluster é analógico, com computador de bordo digital monocromático, e aqui você controla tudo nas chaves de seta, é um pouco diferente de outros carros. Então o ajuste de farol tá aqui, né? Você desligar o farol, colocar no automático ou no farol, né, na luz baixa ou na luz alta. Aqui você faz o ajuste de altura do facho do projetor de LED que eu te mostrei lá na frente, e num botãozinho na extremidade dessa chave esquerda aqui você liga ou desliga aquele farol de neblina que vem como acessório. Aqui do lado a gente faz os ajustes do menu do computador de bordo. Então aqui você coloca, apertando no botão menu, você ajusta, você seleciona o que tipo de informação você quer, se é do odômetro, se é informação da parte mecânica, de indicador de pressão dos pneus e tudo mais. E nesse outro botãozinho você faz o ajuste dentro da configuração que você selecionou. E aqui você seleciona para cima e para baixo o que você quer. Não é o mais intuitivo, né, dos sistemas, mas depois que você pega a mão ele funciona. E aqui obviamente você liga e desliga o limpador de para-brisa. Aqui a gente tem o volante com possibilidade de fazer os ajustes do piloto automático, que é um controle de cruzeiro simples, não tem controle de cruzeiro adaptativo, e
aliás, esse carro não tem também frenagem autônoma emergencial, ele não tem nenhum tipo de item de segurança ativa, mas ele tem 6 airbags, então a segurança passiva dele está dentro aí da realidade do segmento. E aqui do lado direito do volante, comandos multimídia. Ele tem essa central multimídia velha conhecida, MyLink 8 polegadas, com Wi-Fi a bordo, se você contratar o serviço à parte, com o OnStar, se você contratar o serviço à parte. Aliás, segundo a GM, o OnStar vai ganhar uma versão de frotistas, justamente pensando em empresas que quiserem comprar a nova Montana para usar em frota. 8 polegadas, com essas resoluções, inclusive, na minha opinião, o sistema MyLink é a melhor central multimídia no mercado brasileiro. Ela é muito rápida, é muito intuitiva, muito fácil de mexer, quase não dá problema, você não vê praticamente, não lê ninguém reclamando do funcionamento da central multimídia, é muito raro você ver, tudo mais. Então eu gosto muito dessa central multimídia aqui. E na versão Premier, a Montana traz ar-condicionado digital automático, que a gente está vendo aqui embaixo. E aqui a gente tem também uma tomada USB do tipo A, uma tomada USB do tipo C, a única do carro, mas já está presente, e um carregador por indução, também outro item exclusivo da versão Premier. Bora agora fazer o que a gente mais estava esperando, não é mesmo? Dar um rolê na nova Montana com motor 1.2 turbo e, no caso dessa versão, câmbio automático de 6 marchas. Bora comigo? Vamos lá então. E a gente vai começar justamente andando numa estrada de terra agora, né? Vamos fazer o oposto do que geralmente é feito aqui em avaliações. E aí a gente já vai conseguir sentir bem o comportamento da suspensão. Eu já tinha andado no banco do passageiro e já deu para sentir que o comportamento de suspensão dela é bem similar ao dos outros carros da plataforma GM. Então, o que a Chevrolet fala muito a respeito de essa ter comportamento de SUV, né, de carro de passeio, se reflete um pouco nisso, e no caso dos carros de passeio da GM, né? O que isso significa? A suspensão ela é seca, ela é bem sequinha, assim. Então, de fato, a traseira não fica balançando, a caçamba não fica balançando lá atrás. E isso vem muito daquela solução de suspensão que eu falei lá no outro vídeo. A suspensão traseira da Montana, ela é por eixo de torção, que é uma solução muito pouco usual para uma picape, é mais para carro de passeio de baixo custo. Então, com isso, a Chevrolet abriu mão de ter tração 4x4, porque o eixo de torção não permite, né, a aplicação de um diferencial lá na traseira. Você trabalha com um custo menor, né, de produção, de peça, você consegue ter mais espaço para caçamba, porque o eixo de torção ele é mais compacto, né, do que arquiteturas independentes. Só que com isso você compromete a capacidade de carga. Então a capacidade de carga da Montana é a menor do segmento. São 600 kg essa versão, a versão de topo. Uma informação que a Mobiauto, aliás, antecipou lá no outro vídeo também, e foi confirmado agora no lançamento. Por outro lado, você consegue ter um pouco mais de flexibilidade, e aí a GM colocou lá no eixo de torção um conjunto lá de molas e amortecedores com um sistema de duplo batente. Então, quando ela está vazia, que é o que está acontecendo agora, ela fica trabalhando no nível de batente mais alto ali, com um batente mais limitado, justamente para ela não ficar quicando, né? A traseira não ficar pulando, e é o que de fato acontece. Quando tem carga, aí ele vai a suspensão assenta, e aí você tem um outro nível de trabalho de batente. E com isso, inclusive, a suspensão traseira da Montana é até mais confortável do que a Tracker, que a do Tracker é mais seca que a da Montana, só que a suspensão dianteira é muito parecida com a do Tracker, é um comportamento realmente dinâmico aqui, mais seco mesmo. Então a sensação que você tem é de estar dirigindo um SUV, um automóvel mais novo da GM mesmo, um comportamento mais seco de suspensão. Se sente um pouco aqui a transferência de impactos para dentro da cabine e tudo mais, mas é um comportamento que você tem em quase todo carro de projeto de baixo custo no mercado brasileiro. E aí tem um truque, a Chevrolet ela adotou um truque para tentar contornar esse comportamento, que é trabalhar com 3 indicações diferentes
de pressão de pneu. Porque o Onix, quando foi lançado, o Onix de segunda geração, lá em 2019, né, principalmente o Onix Plus, ele tinha uma calibração de pneus muito alta, de 35 PSI, que era uma coisa realmente surreal para um carro compacto, né, um sedã compacto, e deixava o comportamento do carro muito duro. Na Montana, o que eles fizeram? Você deve estar ouvindo aqui, né, o trabalho da suspensão enquanto eu dirijo. O que eles fizeram? Eles adotaram 3 níveis diferentes. Então você tem um nível que é em 35 PSI, que é o chamado nível Eco, que é um nível que vai deixar o carro mais duro ainda, né, um comportamento mais duro ainda, só que vai melhorar o consumo de combustível. E eles têm um outro nível que eles indicam, que é o nível chamado conforto, que aí a pressão indicada baixa para 30, e aí você consegue ter com os pneus um pouco mais vazios, né, a absorção do impacto fica um pouco menor e o carro fica menos duro. Esse carro que a gente está dirigindo agora, ele está com essa configuração e já está um pouco durinho. Então se a gente colocar em 35, eu imagino que ela vai ficar bem mais dura e com um comportamento ainda mais parecido com o do Onix e o do Tracker que eu falei para vocês. E tem um último nível, que é o nível de carga, que aí nos pneus dianteiros ainda a indicação é 35, só que para os pneus traseiros a indicação é 39, que aí é para aguentar bem, né, o volume de carga lá atrás e tudo mais. Vocês estão vendo que eu estou sofrendo um pouco aqui para falar, enquanto o carro bate aqui nas ondulações dessa estrada de terra. Então, esse é o truque. Tem indicador de pressão dos pneus aqui no cluster, e você faz, né, o ajuste justamente depois que você calibra. Se você calibra de acordo com o manual, aí você configura aqui que é essa calibração padrão que você quer que ele indique, para que você tenha o aviso caso saia aqui dos padrões, né, alguns pneus dessa indicação. Então, enfim, esses são os truques aí na parte de suspensão, e de fato o comportamento da nova Montana lembra muito pouco mesmo de uma picape. A visibilidade, inclusive a visibilidade dela, eu diria que é melhor que a do Tracker. Ela tem uma carroceria específica para ela, a área envidraçada aqui no para-brisa tal é boa. Os retrovisores externos, eles são maiores que os do Tracker, então você consegue ter um pouco mais de visão de ponto cego do que no próprio Tracker. Só esse retrovisor interno aqui, que ele é menor do que o vidro traseiro lá, e aí a visibilidade não é tão boa assim, mas no geral a visibilidade é melhor até que a do Tracker. A posição de dirigir, no geral, lembra muito a do Tracker. A Montana, ela só, por ter uma carroceria específica, ela te oferece mais espaço, principalmente para a cabeça, então a sensação de espaço interno é maior que a do Tracker, no geral. Agora a gente vai sair aqui da estrada de terra e vamos pro asfalto. E agora vamos testar aqui a pujança, né, desse motor 1.2. Bom, o 0 a 100 desse carro, segundo a GM, fica em 10,1 segundos. Não é muito diferente do que a Oroch faz, do que a Toro faz com motor turbo. Vai perder, no caso, para a Oroch ali no 0 a 100. Porque o grande trunfo da Chevrolet Montana é a leveza da carroceria, né? Todos os carros da base GM são leves, então a Montana tem 1.200 e alguma coisa quilos de peso. Essa informação vai estar correta na ficha técnica dela. A Toro pesa mais de 1,5 toneladas, acho que 1.600 quilos. A Oroch 1.300, 1.400 quilos. Então ela é mais leve. Por ser mais leve, mesmo tendo menos potência, né, que no caso são 133 cavalos com esse motor 1.2 turbo, não tem injeção direta, o que, segundo a GM, torna a manutenção mais barata. Então são 133 cavalos com etanol, 132 com gasolina e 19,4 kg de torque com gasolina, 21,4 com etanol. A gente está rodando com gasolina. O desempenho, vou dar uma acelerada aqui, não é ruim não, é um desempenho muito ok, assim, e honestamente para esse segmento e tal, não, a gente poderia esperar muito mais do que isso. Talvez você tenha ouvido o motor berrar um pouquinho, afinal o isolamento acústico
é de um projeto de baixo custo e a gente está falando de um motor 1.2, né? Então, esses motores com deslocamento menor, você vê que eles sofrem mais, né? Berram mais quando você precisa dar um kickdown, que foi o que a gente fez agora. Então, eu diria que o isolamento acústico aí da nova Montana não é igual ao da Toro. O da Toro é superior, mas ele é melhor que o da Oroch e o da Strada, por exemplo, nesse sentido. Agora a gente está rodando aqui a uns 70 km por hora mais ou menos, o câmbio automático de 6 marchas, não tem aletes para troca de marcha manual, você consegue colocar na posição L aqui do câmbio para fazer trocas manuais ou segurar o carro em marchas mais baixas para uma descida de serra, para freio motor e tudo mais. E rodando aqui a 70, entre 70 e 80 km por hora, a nova Montana está fazendo isso a 1500 RPM. Ela sobe para uns 2000 RPM quando você sobe para 100 km por hora, e aí ela já sobe para mais de 2.500 RPM a 120 km por hora, por exemplo. Então falta um pouco daquela elasticidade, né, no motor, para ele desenvolver um pouco melhor a velocidades de cruzeiro, né, velocidades mais altas. Mas para arrancar, retomar na cidade, para manter uma velocidade de cruzeiro mais baixa, o desempenho vai estar muito ok. O consumo, a gente vai colocar na tela aqui para você também, mas o consumo com gasolina eu achei bem interessante, sempre acima de 10 km por litro, tanto na cidade quanto na estrada, 11 alguma coisa na cidade, acho que 13,3 na estrada, você vai estar vendo essa informação melhor aí. São números bem interessantes, né, para uma picape do porte dela. Com etanol é 7,7 e 9 e alguma coisa. O consumo da nova Montana está dentro da média ali, né, do segmento, é superior, na verdade é superior, né, inclusive ao que a Oroch e ao que a Toro fazem. Só que aí tem aquela coisa que a gente falou, né? Se você deixar os pneus em 30, né, PSI de pressão na calibragem, dificilmente você vai conseguir replicar esses números do Inmetro na prática. Você vai ter que deixar em 35 e aí o conforto será um pouquinho comprometido. Mas no geral, aquilo que a GM falou, estamos até fazendo uma curvinha agora aqui, no geral o que a GM fala, né, de ela ter um comportamento dinâmico similar ao de um SUV e tal, é fato. Realmente a nova Montana, quando você está dentro dela aqui nesse ambiente, você lembra muito pouco que se trata de uma picape. A traseira é muito bem assentada mesmo sem carga, que é o que a gente havia falado antes. Então acho que a Montana cumpre essa função muito bem e olha, vai dar trabalho no segmento, viu? Vai dar trabalho, vai para cima da Oroch com certeza, da Toro, para brigar para ser líder aí desse segmento de picapes compactas médias. Eu não tenho dúvida disso, e a expectativa da GM é muito alta a esse respeito. E você, o que achou da nova Montana? O que achou aqui do test drive, dessa experiência? Diz pra mim aqui, que estou muito curioso para saber o que você pensa. Diz se você sentiu falta de alguma coisa que eu não falei no vídeo, que a gente te responde. Dá uma respostinha lá nos comentários também. E eu te vejo no nosso próximo Primeira Partida por aí, assim que tivermos mais lançamentos. Combinado? Um abraço.